Muito boa noite, você que está nos acompanhando aqui nessa live de quinta-feira. Seja muito bem-vindo para mais uma live de papo de gestão, quando a gente fala aqui sobre informações importantes, fundamentos, práticas de administração e de gestão para você que é dono de um negócio, um pequeno negócio, uma média empresa, aplicar de uma forma simples, direta nos seus negócios para melhorar os seus resultados, aumentar as vendas, né? E, consequentemente, melhorar os seus lucros também. Hoje nós vamos falar sobre a importância de fazer o planejamento, né, de negócios aí para 2022. O que você precisa fazer hoje para que o seu negócio possa ter um resultado melhor em 2022. E, basicamente, o que nós vamos falar é uma rotina que todas as grandes empresas têm, né, de fazer um trabalho prévio de planejamento, de preparação para o ano que vai entrar. E essa ferramenta, essa prática, ela pode ser muito bem aplicada para qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio. Se você tem uma pequena empresa, uma média, uma grande empresa, pode aplicar essas ferramentas no seu negócio com bastante sucesso. E por que fazer isso, né? Por que trabalhar no processo de planejamento? Por que usar esses tipos de ferramenta para você planejar os seus negócios? Quais são os benefícios que podem trazer para você, para a sua empresa, você fazer esse exercício prévio agora, né? Nós estamos chegando no final do ano, novembro, se preparar para 2022, depois de tudo que a gente vem passando com relação à pandemia, com relação às questões econômicas de 2021, com essa pressão forte que nós estamos tendo sobre inflação, sobre preços, né? Como que você pode fazer para se organizar para 2022, então, e trabalhar o seu negócio para ter mais sucesso nas vendas, nos lucros e na organização. Então, um processo de planejamento, um trabalho de reflexão de negócios, ele tem alguns benefícios, né? Quais são os benefícios que ele traz para você como empreendedor, como empresário? Primeiro, ao fazer esse exercício, você vai produzir um material que te dá uma previsibilidade de resultados. Olha só, importante, né? Você tem uma previsibilidade, você vai ter um olhar, uma simulação daquilo que você pode esperar para o seu negócio em 2022, né? No segundo momento, o que mais que você pode fazer? Ele vai te permitir fazer uma reflexão sobre aquilo que aconteceu no ano de 2021. O que funcionou bem, o que não funcionou bem, aquilo que funcionou bem a gente precisa trabalhar, ver como a gente pode fortalecer para que possa colher mais frutos no próximo ano. Aquilo que não funcionou bem, como é que a gente corrige ou até elimina, né, se isso não está trazendo o resultado que a empresa ou que você, como empreendedor, esperava para o seu negócio. Ao desenhar esse processo, né, ao final desse processo, você vai ter um plano pronto, com previsão de receitas, um plano orçamentário, uma expectativa de lucros, uma expectativa de margens, o seu planejamento de campanhas e de ações que vão desenvolver em 2022, e a partir desse plano, desse desenho, você estabelece as suas metas, né? Então, quais são as metas de vendas para o próximo ano, para cada mês, quais são as metas de rentabilidade, metas que você pode traduzir, inclusive, para dentro da operação, para dentro da execução do seu negócio. Então, o terceiro ponto é estabelecer metas para o seu negócio. Como eu disse, uma vez que você definiu o seu cenário, né, o cenário de trabalho para 2022, você também vai sair com um plano de ação, né, porque cada etapa do que a gente vai falar aqui vai te dar subsídios para você elaborar um plano de ação. Um plano de ação onde você vai definir responsáveis, prazos, né, momentos em que aquilo precisa acontecer, os recursos que vão ser necessários para realizar as ações, e você pode se planejar de uma maneira estruturada para executar as coisas no momento correto, né? O que mais que traz? Um quarto ponto, então, seria direcionar o negócio e as equipes para aquilo que é prioridade e para as metas. Uma vez que você fez esse exercício, validou com a sua equipe de direção, seus gestores, é isso que nós vamos fazer, equilibrei ali com a equipe de vendas, combinei com a equipe de vendas, está todo mundo alinhado e afinado que aquilo vai ser realizado, a gente vai comunicar para as equipes, olha, gente, a nossa meta para o ano que vem é vender tanto, é faturar tanto, cada mês a gente tem um objetivo, como que cada área vai poder contribuir dentro desse plano, desdobrar esse plano
em resultados de cada uma das áreas e sair então com as contribuições de cada pessoa, cada área, cada departamento para alcançar aquele plano. Ou seja, você coloca, engaja toda a sua equipe no barco, né? Todo mundo aí remando para o mesmo lugar, clareza de propósito, clareza de objetivos, então faz todo sentido para você organizar isso para o ano que vem. Muitas das vezes a nossa equipe está lá trabalhando sem ter clareza daquilo que está acontecendo, daquilo que a gente está esperando, e isso é muito desmotivador, porque as pessoas não conseguem entender para onde o barco está indo, para onde a gente está indo, né? Então, planejar é importante também para você poder direcionar suas ações, direcionar suas equipes, né? E aí, como eu já disse também, um outro ponto que é orientar os esforços, né? Então, todo mundo remando para o mesmo lado, né? Você organiza os esforços da empresa e das pessoas para o mesmo objetivo e permite também estabelecer as prioridades, né? Dentro daquilo que a gente desenhou de objetivos para o próximo ano, para cada uma dessas questões, o que é prioridade, né? Então, dentro das discussões, a gente sabe, né? No dia a dia, a gente sofre pressões de todos os lados para atender situações instantâneas, situações momentâneas, negociações de curto prazo, e a gente precisa saber quais são as prioridades, o que nós realmente é importante para o nosso negócio fazer, né? Então, nós vamos por aqui e, como eu já disse de outras oportunidades, principalmente também definir o que a gente não vai fazer, porque às vezes a gente vem pressão para dar desconto, derrubar preço e tal, e se você tem um plano e você sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, você vai ter bastante segurança para dizer, não, isso eu não faço. Então, isso é importante também. E também, uma vez que você tem isso tudo estruturado, você tem condições de gerenciar de perto. Então, eu vou te explicar aqui, passo a passo, cada uma dessas questões, que é um processo de rotina, como eu disse, de grandes empresas, e que você pode aplicar no seu negócio. É simples, não é complexo, mas requer trabalho, requer reflexões, requer um tempo para você trabalhar com isso aí. Eu sempre falo nas nossas lives que é importante você ter um caderninho, né, para essas coisas. A gente está sempre trazendo insights, dicas para você poder aplicar no negócio, então é importante você ter um caderno aí para você anotar aquilo que a gente vai falando. Mas também não se preocupa, que depois dessa live eu vou disponibilizar um material para vocês com todas essas linhas mestras que eu vou estar falando aqui, desse caminho que você precisa organizar para a sua empresa. Então vai ter uma série de insights para você, então, seguir e organizando o seu negócio aí para poder, se você desejar, montar esse plano para agora, para 2022. Tá legal? Então, vamos lá. Começando, então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer, coloca aí número 1, né? O que a gente precisa fazer? É um exercício de análise das receitas, análise das vendas de 2021. Né? O que consiste fazer uma análise dos resultados de vendas de 2021? Primeiro, nós vamos olhar para produtos. O que a gente deve olhar na questão dos produtos, né? Se é a sua empresa de serviços também, serviços, produtos, né? Então, aquilo que a empresa vende, né? Então, o que a gente precisa olhar, né? Quais produtos... Então, a empresa está tendo uma receita, você tem uma receita agora de 2021 que está vindo, um faturamento, e a primeira coisa que a gente vai saber de onde veio esse faturamento, quais foram os produtos, né? O que cada um produto contribuiu para esse faturamento que a gente tem até agora. Então, olhar mês a mês como foram as vendas de cada um dos produtos. Então, organizar isso numa planilha, né? Se você tem um sistema, provavelmente o sistema vai te trazer isso, então você vai organizar lá mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Quanto foi vendido de cada produto. Né? Então isso é importante para você ter a base da sua informação para começar a fazer o planejamento. Segundo lugar, da mesma forma que você vai ver a quantidade de produto, você vai também saber qual é a receita correspondente a cada produto. Né? Então, eu tenho o quantitativo e tenho o financeiro, receita e quantidade. Então, você tem essa base aí. Entrando um pouquinho mais a fundo nessa análise, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para os canais, né? Aquele resultado que você viu de vendas, a gente viu o final de tudo que tem entrado na sua empresa até 2021, até agora, né, final do mês de outubro. No segundo momento, a gente vai olhar para os canais. O que é? Se a sua empresa vende em diversos locais, né, você tem multicanal, né, eu tenho um ponto de venda, eu tenho a própria loja, eu tenho o e-commerce, eu tenho um distribuidor, eu tenho uma filial num outro lugar, eu tenho um parceiro de negócios, enfim. É importante você conseguir separar de quais canais vieram
cada uma dessas vendas. Se você não tem clareza nisso, não tem muito organizado, tudo bem, se você já tem a informação principal, que são as vendas por produto, né? Se você já tem, já é alguma coisa. Mas se você conseguir trazer isso por canal, quer dizer, então, quanto que está vindo da internet, quanto que está vindo do ponto de venda, quanto que está vindo do parceiro, quanto que está vindo do marketplace, isso é importante para você entender quais são os canais que estão performando melhor, porque, percebe, cada canal de vendas que você define, se é um parceiro, se é um distribuidor, se é o próprio ponto de venda, ou se é a internet, você coloca um esforço ali, né, um recurso importante para desenvolver a área comercial ali. Então, tem pessoas envolvidas, tem campanha de marketing, tem todos os investimentos que você faz naqueles canais para trazer os resultados. Então, é importante você medir o desempenho desses canais, né? Então, de repente, aqueles canais que estão bem, como é que eu posso acelerar? Né, comparar, inclusive, em termos de desempenho, para ver se você pode melhorar. Às vezes tem um produto que vende melhor num lugar, outro vende melhor no outro, né, entender por que essas coisas acontecem, para você colocar o esforço que merece aquele produto, aquele canal, para ter um desempenho melhor. Você percebe que cada vez que você olha isso, então, se a gente está olhando mês a mês o volume de vendas por produtos, né, quando for as receitas, a gente vai perceber que ao longo do ano eles podem variar. Se eu conseguir nivelar isso, eu tenho oportunidade de aumentar a venda? Tenho. Da mesma forma, nos canais. Se eu estou vendo os canais ali, eu tenho um canal que vai melhor que o outro, um produto que vai melhor que o outro. Se eu olhar com calma esses produtos, será que eu consigo entender se tem oportunidade para estar vendendo a mais, eu estou comunicando mal aquele produto? Então, eu vou encontrando oportunidades de aumentar as vendas daqueles produtos nos canais que eu estou analisando. Então, importante, separou os canais, separou os produtos, entendeu aqueles que performam bem. Separou os canais, aqueles canais que estão performando melhor ou que estão mais ou menos, aqueles que você precisa ajustar. Outra coisa, terceiro ponto que a gente precisa olhar, os preços. Como que os preços dos produtos aconteceram ao longo do ano, né? Você trabalhou com mais ou menos desconto, o mix de produto, né? Porque o seu preço médio, né? O que é o preço médio? Você vai pegar a quantidade total de venda dos seus itens, dos produtos que você vende, e o seu faturamento total, divide o faturamento pela quantidade, você tem o preço médio do seu negócio. Né? Então, como que é esse preço médio? Quais são os produtos que estão puxando o preço para cima? Quais estão puxando o preço para baixo? Né? Precisou trabalhar com muito desconto? Esse desconto comprometeu a margem do produto? Né? Então, entender as questões dos preços, se os preços estão bem colocados. Eu trabalhei, às vezes a gente trabalha com preços diferentes em determinados canais, né? E também dá para ter uma boa informação, saber se aquele preço está mais acertado aqui ou mais acertado lá. Então, entender essa questão dos preços também, como eles estão sendo feitos, realizados ao longo do ano, se teve uma interferência, se pode ter tido uma interferência na questão do preço, baixar o preço, aumentou as vendas ou não, se aumentou os preços, caiu a venda ou não. Então, dá uma análise interessante para você entender a questão que a gente chama de sensibilidade a preço, né? Se o preço interferiu positivamente na venda ou negativamente, né? Perdeu o volume de vendas, tá? Então, olhar o preço, identificar o preço médio por produto, tá? Então, tudo que você vai fazer é um pro negócio, mas é importante para planejamento que você tenha esse preço médio por produto até aqui, tá bom? O que mais? Quais foram as ações que você realizou esse ano? Né? Então, às vezes, ações de campanhas promocionais, você fez uma campanha de desconto, tá aí, estamos em novembro, vai ter a Black Friday, você fez Black Friday ano passado, Black Friday foi bem, ela trouxe o que você precisava de faturamento, ajudou você a aumentar, a atingir as suas metas do ano de 2020, né? Que tipo de ações você fez? Fiz uma ação no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, que tipo de ações comerciais você fez promocionais ao longo do ano e dá uma analisada, né? Se aquilo foi positivo para você reeditar isso para o próximo ano, ver os pontos onde você pode, inclusive, reforçar, investir mais, se aquilo deu um bom retorno, investir na comunicação, investir na estratégia de marketing, para que aquilo possa trazer um resultado importante para você. Então, entender quando foram, quanto que isso interferiu no volume de vendas do ano. Então, fazer essa lição de casa também. E outra questão é sazonalidade. O que é a sazonalidade? A sazonalidade é a variação das vendas ao longo do tempo. Né? Então, você pode ter sazonalidade para efeito de planejamento, né?
A gente vai tratar a sazonalidade anual, tá? Por quê? Existem produtos, por exemplo, que são mais sensíveis à estação do tempo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, bebidas, sorvetes vão vender muito no verão, não vende tanto no inverno. Refrigerante vende bastante no verão, não vende tanto no inverno. Ar-condicionado, mesma coisa. Cobertor vende bastante no inverno, não vende tanto no verão. Então, entender como que o seu negócio, se ele tem uma sazonalidade, se ele tem uma diferença, né? Um mês que vende menos e um mês que tem um pico. Por que é importante eu entender isso? Quando a gente tem um mês de vale, ou seja, que as vendas caem por conta da sazonalidade, existe toda uma pressão, né, nos seus custos, porque você tem o custo da operação rodando. Então, a receita não tem contrapartida, você acaba tendo uma pressão de custos, provavelmente sua rentabilidade cai e talvez até o fluxo de caixa fique prejudicado. Então, se eu entendo esse processo, eu consigo me planejar para passar por esse período menos sofrido, né? Então, o que a gente pode fazer nessas questões? Colocar produtos que possam, ali naquele período de baixa, ter uma venda, criar campanhas promocionais ali, né? Então, entender esse processo da sazonalidade ajuda você a capturar, colocar ações para você elevar as vendas naquele momento onde a venda não acontece de uma maneira tão forte, né? Da mesma forma, gente, quando a gente tem picos de vendas, o que acontece? Eles pressionam a empresa também, mas pressionam de uma outra forma, pressiona com relação aos recursos, né? Então, toda a empresa fica apertada com relação às entregas. Ficam apertados. Então, a gente tem que correr mais, as coisas precisam sair mais rápido, né? Então, se a gente não está planejado, estruturado para atender um pico de vendas, a gente pode estar perdendo vendas. Então, são oportunidades também de vendas que a gente perde, né? Então, entender esse processo permite você planejar também recursos para você entender como executar quando esse período chegar. Vou tomar uma aguinha aqui. Certo, pessoal? Então, questão de receitas, análise de receitas 2021, preços, produtos, canais, campanhas e sazonalidade, né? Olhar o que aconteceu durante 2021. Muito bem. E na visão de custos, né? Então, agora a gente passa para a próxima parte, que é olhar os custos variáveis, né? O que são os custos variáveis? A gente fala tanto aqui. Custos variáveis são aqueles que estão associados diretamente à sua entrega, né? Ao produto que você vende. Então, se você é uma fábrica, custo variável são os insumos que estão associados, que estão lá colocados dentro do produto que você vende. É a matéria-prima, é a mão de obra envolvida para produzir, é a energia que foi gasta lá, se usa água, a embalagem, enfim, todos os recursos estão diretamente compõem aquele produto, tá? Se é um serviço, são as horas do técnico, o deslocamento, os recursos que ele utiliza para prestar o serviço, né? Então, entender essa questão dos custos variáveis faça uma revisão dos custos variáveis de todos os produtos, entender como que eles se comportaram. A gente sabe que agora, em 2021, estamos com uma pressão inflacionária muito grande. Então, provavelmente, aquilo que você está definindo como preço, os preços que você está praticando, eles estão sendo pressionados pelos custos, porque a gente está numa escalada de subida de preços bastante importante. Então, faz uma revisão agora desses itens, quais são os materiais que tiveram maior aumento de preços, vai entender como vai ser essa tendência para 2022, se a tendência é de manter a alta ou se é de retornar ao período anterior, avaliar, né, se é possível você manter os mesmos preços com aqueles custos, se você vai ter que fazer um ajuste de preço ou não, para você trazer a margem que o seu negócio precisa. Ok? Então, analisar os custos é importante. E o que você pode fazer além disso? Né? Buscar, por exemplo, fornecedores alternativos, substituir algum item, desde que não comprometa a qualidade daquilo que você entrega, né? Buscar alternativas para usar algum item que seja mais barato para o seu produto, né? Que tem um impacto sobre os seus custos aí. Legal? Então, olhar custos variáveis, fazer uma boa revisão dos custos dos produtos e ver como está sendo em 2021. Tá bom? Então, essa está na primeira fase, né, do planejamento, que é buscar as informações, levantar as informações de 2021. Próximo passo, visão dos custos fixos. Mesma coisa, aluguéis,
Energia elétrica, a gente está vendo quanto que a energia está subindo, a água está subindo, coisa que era barata. Semana passada falamos sobre isso aqui, né? Quanto que a água vem subindo, quanto que a energia vem subindo, os aluguéis, o GPM subiu um monte, custo com folha de pessoal, telefonia, internet, manutenção, limpeza, são custos aí que estão no seu orçamento de entender como eles aconteceram esse ano, né? E se existe uma pressão inflacionária, ou seja, para eles seguirem crescendo para 2022. Então, fazer um levantamento, entender todos os custos, fazer uma planilha de custos, né, de orçamento, de cada uma das contas, por que foi gasto, o que foi gasto, um a um lá, fazer um planejamento, entender para onde foi o seu dinheiro em 2021, ok? Muito bem, uma vez que a gente levantou, são essas informações que a gente precisa de base para fazer o planejamento. Então, informações de receitas, volume e faturamento, informações de custos variáveis, né, como foram os custos variáveis esse ano, como foram os custos fixos desse ano. Entender esses 3 cenários aí para a gente tomar de base para construir o 2022, ok? Então, agora a gente passa para a questão do planejamento de 2022 em si. Então, o que a gente vai fazer? O mesmo caminho, né? Primeira coisa, nós vamos trabalhar com o volume de produtos, né? Quantidades de produtos. Então, você tem a base de 2021, você vai olhar para a base de 2021, vai colocar ela como se fosse para 2022 e olhar item a item, né? Existe uma expectativa de crescimento. Como é o mercado que você atua, o segmento que você atua? Se é um segmento de serviço, se é uma indústria, o que está se esperando para 2022? Nós estamos esperando que vai ter um crescimento, uma retomada de consumo. De quanto é essa retomada que o segmento está esperando? 3%, 4%, 5%. A gente costuma dizer, a previsão do governo é o crescimento do PIB, né? Então, a gente está falando que o PIB do ano que vem possa crescer 1%, 2%, não sei, né, quais são as previsões. O seu negócio precisa, se você tem um negócio que precisa, que você deseja que cresça, ele tem que, no mínimo, acompanhar a tendência do seu mercado. Então, se o seu mercado cresce, você tem que crescer, no mínimo, aquilo que cresce o seu negócio, o seu segmento, o seu mercado, né? Então, procura ter essa informação. Existe uma previsão de crescimento, 3%, 4%, 3%, 2%, 1,5%, não sei. E esse crescimento tem que estar previsto no seu negócio para o ano que vem. Então, você percebe, ao fazer isso, a gente já está aumentando as vendas, né? E colocando ações que vão ajudar você a aumentar as vendas. Então, no mínimo, crescer aquilo que cresce o segmento ou a expectativa de negócio. Então, você já está se colocando uma meta aí, né? O que mais que vai ajudar você a fazer o planejamento de vendas? Se você tem alguma estratégia de lançar novos produtos, né? Então você pode pensar, eu quero, ano que vem, a gente podia lançar um novo produto, a gente identificou uma oportunidade naquela análise de canais, tem produtos lá dos concorrentes que a gente não viu, enfim, que a gente gostaria de lançar. Então, eu vou lançar novos produtos? Ótimo. Vamos colocar no plano? Vamos. E esse volume? Ele vai estar dentro daquela expectativa de crescimento ou você vai colocar uma ação de crescimento superior? Eu sugiro, como é um produto novo, ele deve ser um volume adicional. Então, já é um produto que vai aumentar o volume de vendas da sua empresa e, consequentemente, o faturamento. Então, já tem uma expectativa de crescimento pela tendência e pela uma estratégia de lançamento de produtos. Você também pode ter uma estratégia de crescer, de tomar o lugar dos seus concorrentes, ou seja, avançar sobre eles, ganhar o market share, que a gente fala, né? Então, trabalhar, ganhar espaço na prateleira lá. Então, isso pode ser, eu quero aumentar, existem, dependendo do segmento, tem uma medição lá de quanto é a participação de mercado. Eu quero aumentar a minha fatia no mercado, então eu vou adotar uma estratégia para crescer. Então, você pode, então, estabelecer um crescimento acima da tendência, além do lançamento dos seus produtos. Então, compor. Então eu vou ter 1,5% que eu vou crescer, que é a tendência do mercado. Vou crescer mais 1,5% de lançamento de novos produtos. E vou crescer mais 2% com estratégia de crescimento de marketing, né? Estratégia de negócio. Só aí você já está chegando, sei lá, 4%, 5% de crescimento no mercado. Talvez vá crescer 2%. Então, a sua empresa começa a se destacar no mercado, ela começa a estar além daquilo que os seus concorrentes estão fazendo, tá bom? Então, feito isso, você tem lá, então, a expectativa de volumes, né, para 2022 e vai comparar com aquela expectativa de 2021, você tem um crescimento de vendas já
desenhado, ok? Esse crescimento deve vir acompanhado dos preços, né? Então, você fez análise dos preços, identificou como foram os preços, se teve variação, tem expectativa de aumento de custos, eu vou ter que aumentar preço, ou existe oportunidade para aumentar preço, quais são os preços que eu vou aplicar para 2022. Tem um produto que está vendendo muito bem, será que se eu aumentar um pouco o preço dele, ele continua com essa performance? Você pode testar também, então coloque no seu plano para você aumentar, ajustar preços ou ajustar as margens do produto também. E aí, então, você tem quantidades e receitas, você já tem a base do seu planejamento, que é quanto eu vou faturar em 2022 e quanto eu vou vender em 2022. Sempre lembrando que isso tem que fazer mês a mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, de janeiro a dezembro. Né? Fazer esses exercícios de janeiro a dezembro. Então, você vai ter esse plano de receitas, de vendas, quantidades e faturamento para 2022. Feita essa parte, né, você vai voltar, então, a revisitar aqueles canais. Né? Então, lembra que a gente falou de canais ali para 2021? Eu vou olhar os canais. Onde essa venda vai acontecer? Então, você pode distribuir aquele volume que você fez nos canais que você deseja vender. Então, eu vou colocar esse produto, quantidade para cá, um percentual aqui, um percentual lá, um percentual ali. Você distribui aquelas quantidades, aquelas receitas para cada um dos canais que você deseja executar em 2022, sempre olhando para o desempenho em 2021 para não ser uma coisa que fique muito estranha. Eu vendi 10 aqui esse ano, eu vou vender 200 ano que vem. A não ser que faça sentido, né? Às vezes a gente olha uns disparates aí nessa estratégia. Faça uma estratégia coerente que você consiga colocar nos canais que você deseja colocar. Ok? Então nós temos o planejamento de 2022 em termos de quantidades, receitas e faturamento da empresa. Depois disso, a gente vai aplicar também, né, as questões das campanhas, né? Então, as campanhas a gente falou lá atrás das campanhas de ocasião, né? Black Friday, de novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim. Essas ações elas vão se repetir esse ano. Existe uma expectativa de um crescimento além. Foi muito bom, então nós vamos colocar mais dinheiro no marketing para fazer isso aí. Então, vamos colocar isso também na estratégia de vendas, nos volumes e nos faturamentos. E sugiro você aproveitar, né, aquele momento de sazonalidade de baixa, quando as vendas do seu negócio não são tão altas, para você equilibrar os custos. Então, coloque ações de marketing ali, promocionais para você equilibrar os seus custos ali. É uma boa oportunidade, por exemplo, para você trocar estoque, terminar a coleção, desencalhar produtos, talvez, né, fazer combos, coisas que podem fazer sentido para você criar fluxo de caixa para o seu negócio. Tá? E a sazonalidade, como eu disse, né, olhar a sazonalidade do período para você adotar as ações importantes aí, diminuir os riscos do negócio durante esse período. Ok? Muito bem. Partindo disso, né, todas essas reflexões que você fez para 2022, então, vou fazer uma campanha de Black November, tá lá, Black Friday, né? Então, tá lá no plano. Né? Então, para que aquilo não fique esquecido no seu planejamento, é importante que você coloque isso num plano de ação. Então, tá lá, volume de vendas novembro de 2022, vender item tal, campanha Black November, enfim, vai ser essa expectativa de receitas que vai vir de lá e que providências a gente vai precisar tomar com relação a isso. Vai fazer uma comunicação diferente, vai ter uma embalagem especial, vai ter uma campanha de televisão, sei lá, de internet diferente, enfim. Então, você construir o plano em cima da sua estratégia, né? Registre esse plano para que você possa ir gerenciando ao longo do tempo aquilo que você pretende fazer. Então, coloque num plano de ação, quando, quem vai ser o responsável, quais são os recursos que vão ser envolvidos, quanto de dinheiro precisa, como é que a gente vai medir se aquele plano funcionou, né, em função dos resultados que você espera para ele. Então, crie um plano de vendas com essas ações, tá bom? Divida os responsáveis, quem vai ser o responsável, se está associado a um canal, quem vai ser o responsável por aquele canal, divide as responsabilidades para acompanhar isso, tá bom? E da mesma forma que você faz isso para os volumes, né, para as vendas, agora a gente vai olhar para dentro de casa.
vamos olhar isso para os custos e despesas, né? Então, vamos olhar para os custos operacionais de 2021, para a gente olhar o que vai acontecer em 2022. Vai ter algum impacto daquele plano de vendas nos custos, né? Como eu disse, vai precisar de recursos adicionais para executar. Ele tem que estar previsto no seu plano de orçamentário naquele período que vai ser gasto aquele recurso. Então, vai precisar de uma ação de marketing lá, R$2.000 de mídia específica para aquilo lá. Vai ser feito em outubro para a venda ser feita em novembro. Então, vamos colocar R$2.000 em outubro de campanha de marketing para Black November, Black Friday, que vai acontecer lá. Coloca no seu plano de custos. E a mesma forma, olhar para o seu orçamento. Então, orçamento é uma coisa, dizia uma pessoa aí, que orçamento é que nem unha, né? Despesa é que nem unha, tem que cortar toda semana. E se a gente só replica aquilo que vai acontecendo na empresa, as nossas despesas só aumentam, né? Então, ao você fazer o planejamento das despesas para 2022, é importante você trazer ideias novas de como segurar aquelas despesas. Buscar um fornecedor diferente, revisar a forma de fazer as coisas, investir um pouquinho em tecnologia, por exemplo, para reduzir os custos operacionais. Nós vimos na pandemia muitas empresas aí trocando de endereço, né, trocando de prédio por conta da redução de aluguel. Então, que ações a sua empresa pode tomar, né, para 2022 para reduzir os custos, né? Então, quando a gente reduz os custos, eu faço sobrar mais dinheiro para a organização. Então, estou fazendo o plano de ação de aumento de vendas, estou trabalhando na gestão de custos para aumentar os lucros, né? Então, esse é o plano, organizar a empresa para aumentar as vendas e aumentar os lucros. Então, são essas ações que a gente está sempre trabalhando aí, né? Essa é a nossa estratégia que a gente está sempre trazendo nas lives e no programa Negócio de Valor, é sempre trabalhar esse binômio aí, otimizar vendas, otimizar custos, potencializar os lucros do negócio. Então, colocar tudo isso numa planilha orçamentária, né? Se você não tem uma, também no material que a gente vai disponibilizar, depois vai ter um modelinho lá para você utilizar, para você colocar o seu orçamento e fazer o exercício que você deseja, tá bom? Então, lembrando, pessoal, tá anotando aí no seu caderninho. Depois eu vou disponibilizar para quem quiser, é um material de orientativo desse processo de planejamento para vocês poderem trabalhar esse ano para 2022, ok? Muito bem, depois que você fez, então, fez a simulação de receita, simulação de vendas, fez a simulação dos custos, colocou tudo isso em planilhas diferentes, chegou a hora de você juntar tudo isso. Então, da mesma forma que você fez para as receitas, quantidades mês a mês, volumes mês a mês, receitas mês a mês, você fez isso para as despesas também. Quais foram os gastos que você vai ter mês a mês em 2022? Então, chegou a hora de você montar um DRE. Né? Lembrando, o DRE é aquele exercício que a gente faz, onde a gente vai colocar as receitas do negócio mês a mês, vamos colocar, tirar lá os impostos que estão previstos, colocar os custos variáveis, subtrair os custos variáveis, entender a margem de contribuição, colocar os custos fixos e, então, ter a previsibilidade dos resultados. Você deve fazer um DRE horizontal. O que é o DRE horizontal? É um DRE mês a mês previsto para o ano que vai entrar. Então, você consegue ter esse exercício, vai te dar qual a previsibilidade de receitas que você já fez e qual a previsibilidade de lucro que você vai ter lá embaixo. Depois você fez exercício de vendas, exercício de custos e despesas, você vai ter uma ideia de quanto deve ser o lucro que vai estar lá embaixo no seu DRE. Muito bem, depois que você fez esse exercício, né, o seu DRE vai sinalizar para você o que está sendo apresentado para você em 2022. Pode ser que nesse exercício o seu resultado seja prejuízo, né? Ou pode ser que o seu resultado seja um lucro muito diferente, muito superior àquilo que você tem experimentado ao longo do tempo. Então, sinal que você precisa revisar. Se o seu exercício de DRE está demonstrando que a sua empresa vai ter prejuízos, então você tem que refazer o seu exercício de vendas, né, ver se você consegue potencializar as vendas, aumentar estratégias para aumentar mais vendas ou trabalhar nas questões dos preços, né, fazer esse exercício, refazer esse exercício. É lógico, sem ser fantasioso, não adianta falar, vou dobrar o preço, vou colocar vezes 3, só para resolver o problema do lucro, uma coisa que não vai acontecer. Então tem que fazer uma coisa consciente. Vou fazer esse exercício, de novo,
voltar para dentro dos custos, fazer a tarefa de novo de casa, para você entender quanto que você pode economizar. Quando você faz aquele exercício inicial, né, o resultado vai te dizer exatamente quanto é que você precisa aumentar ou diminuir, né, de receitas ou de custos para dar o lucro que você quer. Então, está me dando, eu queria ter 30 mil de lucro por mês e o meu exercício está dando 5, quer dizer que está me faltando 25. De onde eu vou buscar esses 25? Ou eu vou tomar ações para vender mais, trazer mais receitas de 25, ou eu vou tomar ações para reduzir os custos e economizar 25. A minha sugestão é fazer os dois, né? Provavelmente você não vai conseguir fazer numa coisa só, então você vai ter que fazer um trabalho de reduzir o custo e ao mesmo tempo de tentar encaixar um pouquinho mais de receita. Assim, aí você vai equilibrando e vai chegar no número que você precisa, que você deseja trabalhar para o seu negócio, tá? Então é isso. Fez o planejamento, fez o exercício, aplica. Chegou no resultado que espera? Ótimo. Faz uma revisão, está coerente? Beleza, vamos oficializar esse plano. Não está coerente ainda? Vamos refazer. Volta a tarefa e vamos fazendo até esse número ficar consistente o suficiente para você trabalhar. Outra coisa que é importante você fazer é não ter só uma expectativa. É importante você fazer um exercício de otimismo e um exercício de pessimismo, né? Vamos supor que essa estratégia que você fez deu muito certo e as vendas aconteçam muito maiores daquilo que você planejou no seu cenário. O que você precisa fazer? Né? Então, cria um cenário otimista. Né? Se as vendas acontecerem aí 2%, 3% acima, 5% acima daquilo que você está prevendo, que impacto isso vai ter no seu negócio? Né? Então, faça esse exercício para você já antever que tipo de ação você precisa tomar se os negócios crescerem mais do que você está planejando. Né? Então, vou precisar contratar mais pessoas, vou precisar investir nos recursos, o que eu vou precisar fazer na equipe de vendas. Né? Então, tenha isso com um cenário otimista. Da mesma forma, um cenário pessimista. Vamos supor que não aconteça aquilo que a gente planejou, o que eu tenho que fazer? Né? Então, provavelmente, no nosso negócio, por exemplo, a gente sempre faz o otimista, o realista e o pessimista. Né? Quando as receitas não vêm, elas começam a não vir da forma como que a gente está esperando, já existem ali as despesas que a gente já deixa meio em stand-by, falando, isso aqui, se a coisa não acontecer, isso aqui nós vamos segurar, né? Segura investimentos, segura despesas, tal, para você manter, porque o importante é que você entregue no final, lá do seu DRE, o lucro que o seu negócio merece, né? O lucro que você precisa. Não vai deixar de gastar, não fazer esforços extras em vendas, enfim, para você poder garantir que o resultado, o lucro que você deseja está saindo, ok? Então tenha cenário A, cenário B, cenário C. Otimista, realista e pessimista. Quanto que é otimista? Depende de cada um do negócio. Né? Normalmente, então, qual seria o racional? Crescer aquilo que o segmento vai crescer. Se a tendência é crescer 1%, o meu realista é que eu siga o que o mercado vai fazer. O otimista, que todas as minhas estratégias deem certo e eu cresça acima, 5, 6, 10% daquilo que eu estou fazendo. Aí o pessimista, que eu não consigo acompanhar a tendência do mercado, por exemplo, e a minha empresa fique para trás. Então, é um problema. Mas a gente tem que ter um plano B ali para trabalhar isso, para que o seu negócio não perca a rentabilidade que você deseja, ok? Muito bem, então você tem os 3 cenários, legal, validamos, é isso aí, gente, comercial, industrial, pessoal de execução, orçamento, financeiro, está todo mundo alinhado, que é isso que nós vamos fazer? Bora começar 2022 acelerando as vendas. Mas você precisa criar um processo de acompanhamento disso. Né? Então, como é que a gente vai fazer o acompanhamento da nossa estratégia? A cada mês, é importante que você refaça o seu DRE com o que aconteceu naquele mês específico. Vendeu o que estava planejado? Está correspondendo a qual cenário? Otimista, o realista, o pessimista? Gastou o que estava no orçamento? Então, acompanhar o orçamento. Né? O orçamento tem que ser cumprido. Né? O orçamento não pode ser uma referência para gastar mais. O orçamento é para ser cumprido. Né? Então, foi gasto o que estava no orçamento? Foi gasto exatamente o que estava no orçamento, mas não vendeu o que estava esperado. Então, significa que os resultados não foram os que a gente estava esperando. Então, quando a gente vai fazer essa análise no mês,
né? Fechou o mês, faz essa análise. O orçamento foi cumprido? As vendas aconteceram? As vendas não aconteceram? Chamar a equipe de vendas, o que a gente vai fazer diferente para recuperar o volume? Ah, não tem como recuperar o volume, nós vamos ter que trabalhar para dentro de casa para reequilibrar as despesas, para alcançar aquilo que estava no planejamento. As vendas foram ótimas, legal, dá para precisa gastar um pouquinho mais, você pode até decidir abrir um pouquinho ou não a mão, mas eu sugiro que você faça aí mais ao longo do tempo, porque pode ser que aquele mês tenha sido bom, mas o próximo nem tanto. Né? Procure ter um cenário mais definido para você definir se gasta mais, um pouquinho ou menos daquilo que você previu, se o seu cenário estiver favorável, tá certo? Então, nas despesas, a mesma coisa. Uma coisa importante que eu quero dar uma dica, que assim, super funciona para pequenos negócios, que as grandes empresas usam, mas que pequenos negócios acabam usando. Sabe aquelas despesas de última hora? Ah, acabou o papel higiênico do banheiro, acabou o café, precisa comprar uma fita isolante, precisa, o Vale Transporte não vê, a pessoa vai precisar comer na rua, vai fazer uma visita no cliente, né? Então, está sempre lá a gente pedindo para o administrativo um dinheiro para uma despesa extraordinária, uma despesa que vai acontecer agora. E aí, se você não controla isso, isso vira um rio de despesas, né? Então, qual é a sugestão simples que a gente dá para você controlar? Cria um caixinha, né? O que é um caixinha? Existe um processo, você vai deixar um dinheiro disponível, né, na empresa, dentro de uma caixinha, né? Uma caixinha mesmo, lá, sei lá, 200, não sei o tamanho da sua empresa, R$500, e ali vai ter um controle da saída desse dinheiro. Então, normalmente, quem fica com isso é o administrativo financeiro, que é o dono do caixa lá, e aí as pessoas vão lá pedir bênção para ele, preciso comprar o papel higiênico. Legal. Quanto você precisa? R$20. Tá bom, tá aqui os R$20, você vai, compra, traz o troco e a nota fiscal. Né? E aí aquilo você vai controlando dentro da sua empresa. Acabou o caixinha, você vai lá, faz a conciliação, repõe os R$500, e você vai saber para onde está indo o dinheiro, esse dinheiro pequeno que acaba saindo sem a gente ver, e às vezes isso acaba virando um rio de dinheiro perdido. Faz todo sentido, você vai se surpreender com aquilo que acontece ali. Né? E também vai entender como que você pode fazer melhor o controle das despesas ali. Okay? Então, falei da simulação do DRE. Ele vai te trazer, então, as informações mês a mês. E o DRE também permite que você ligar seu resultado com o fluxo de caixa. Se você conciliar as questões de prazo de pagamento com prazo de recebimento junto com o DRE, né, você vai colocar na linha do tempo quando você vai receber aquilo que você vendeu. Né, o fluxo de caixa difere do DRE basicamente pelos momentos em que as coisas acontecem. Né, o DRE é quando foi feita a venda. Vendeu 2.000 hoje, 2.000. Se vai ser, se vai receber daqui 20 dias, no DRE ele entra agora. No fluxo de caixa ele vai entrar lá na frente. E despesas da mesma forma. Então dá para você fazer esse controle também para o fluxo de caixa. Então, gente, esse é o processo do planejamento para 2022. Quando você faz esse exercício, olha quantas reflexões você vai fazer. Tenho certeza que você vai encontrar processos para aumentar suas vendas, ao fazer essa análise, essa reflexão, para controlar seus custos, e certamente isso vai gerar resultado positivo no seu negócio, no sentido de oportunidades de aumentar as vendas, oportunidade de controlar os custos e de aumentar os seus lucros. Legal? Então, gente, esse era o recado da live de hoje. Agradecer você que esteve com a gente até agora. De novo, vou disponibilizar depois aqui um link no YouTube ou um link no Instagram para você, lá na bio do Instagram, para você baixar esse material que eu vou disponibilizar para você fazer o seu planejamento. Eu vou avisar lá no Instagram, então se você não curte a gente, vai lá, segue a página do Instagram. Se você não curte aí o canal do nosso YouTube, faz a sua inscrição, né? Coloque e anotar o sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira a gente está aqui trazendo uma ferramenta nova. Coloca suas dúvidas, se você ficou com dúvida disso que a gente colocou, coloca aí no Instagram a sua dúvida, depois na live, que a gente vai tentar aí, quem sabe a gente encaixa na próxima live para responder a sua dúvida, que pode ser de muitas pessoas que estão ali também. Então, gente, esses são fundamentos de gestão que você utiliza para organizar a sua empresa,
para aumentar as vendas e aumentar os lucros do seu negócio. Esse é o objetivo do programa Negócio de Valor, e é isso que a gente traz nas lives de quinta-feira. Existem muitas metodologias por trás desses conceitos para você aplicar. Então, nós falamos de campanhas de marketing, nós vamos falar de marketing digital, nós vamos falar de posicionamento de produtos, a gente vai achar posicionamento de empresa, cliente-alvo, então muita coisa dentro de negócio de valor que traz os conceitos para você aplicar, né, e executar o seu plano de negócios com êxito aí. Legal, gente? Te agradeço muito aí por estar com a gente. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais um Papo de Gestão, trazendo fundamentos e práticas de gestão para você organizar a sua empresa, aumentar as vendas e aumentar os lucros. Legal? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas páginas das redes sociais. Agradecer ao pessoal do LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. E a gente volta semana que vem. Um grande abraço para você. Boa noite e até a próxima.